vezes a gente pensa em outros deuses e pensa que nosso Deus ele é igual. Deus, Pai, ele tem um projeto, ele tem um desejo, ele criou o homem, mulher, dois objetivos principais, relacionamento, intimidade com ele mesmo, né? Na criação nós vemos que no Éden, Deus ele vinha na viração do dia para ter um tempo de compartilhar, de comunhão, de relacionamento com o homem. E criou também o homem para ter relacionamento com o próximo. Decorrendo a história, a gente sabe que o homem, por causa de um erro, né, por causa do pecado, ele se afastou de Deus. E era necessário então um plano de resgate, um plano de restauração. Só que como Deus criou o homem e estabeleceu alguns parâmetros, algumas regras do jogo, e o homem então ele gerou esse afastamento por não cumprir essa proposta de Deus, aí era necessário que para haver o resgate, alguém pagasse o preço que o homem não tinha como pagar. E aí entra a figura do Filho, Jesus. Um homem inocente, um ser divino e humano ao mesmo tempo, que veio ao mundo para cumprir a inocência e morrer na inocência, pagar o preço para que o homem pudesse então novamente ter relacionamento com Deus. E Jesus vem e cumpre esse papel. E depois disso, Jesus voltando ao Pai, ele então envia a terceira ponta da Trindade, o Espírito Santo, para cumprir um papel de consolador, o papel de guia, o papel de instrutor. Então, nas nossas decisões, nos nossos objetivos, aquele que nos orienta, aquele que nos diz para esperar, para avançar, para seguir, direita, esquerda, enfim. Na prática, se a gente estuda um pouquinho, a gente vai descobrir que são três e são um, mas existem funções específicas, né? De Deus como um pai, aquele que provê, aquele que estabelece uma herança, aquele que coloca, aquele que tem uma vontade estabelecida para nós. O Filho, aquele que assume a posição de filho do Pai, filho de Deus, ao mesmo tempo o meu irmão mais velho, e que pagou todo o preço para que eu pudesse ter esse relacionamento com meu Pai. E o Espírito Santo é aquele que me ajuda a caminhar dentro da vontade de Deus, aquele que me fala se aquilo que eu estou fazendo é bom para mim. Porque quando penso em vontade, eu vejo que as pessoas, às vezes, aí existe uma mistura do que é Deus, nosso Deus, Jeová, e o que são outros deuses. Deus ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu não tenho uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, eu quero fazer muito a minha vontade, desculpa a palavra, mas a gente é meio estúpido, querendo realizar as nossas vontades, achando que elas vão ser as melhores para nós, enquanto a gente já sabe que Ele tem o que é ideal. Ele pensou o que é ideal. Aí o nosso erro é achar que eu tenho que fazer a vontade de Deus e se eu não fizer, Ele vai pesar a mão. Isso é o que as outras religiões dizem. Se você não faz a vontade do que aquele Deus quer, você vai ter uma consequência negativa. Mas o nosso Deus, ele, na sua vontade, ele só está dizendo, se você fizer isso, você vai ter um bom resultado. Se você não fizer isso, se você não fizer a minha vontade, você vai descobrir que a sua vontade não é boa. Quando nós caminhamos numa linha legalista, o nosso relacionamento com Deus ele se torna pesado. Quando eu caminho entendendo que a graça de Deus é expressa em Jesus, aí o meu relacionamento com a Trindade se torna muito mais leve. Eu converso com Jesus com gratidão e não com temor. Eu converso com Jesus sabendo, Jesus, você pagou o preço que, na verdade, eu devia ter pago. Jesus, você permitiu que eu tenha relacionamento com Deus. Jesus, por sua causa, agora eu posso ter saúde. Por sua causa eu tenho paz. Por aquilo que o Senhor já fez, e não porque eu fiz algo de bom ou fiz algo de mal. A questão não está nas minhas ações, a questão está na gratidão nas ações de Jesus. Então eu vejo que o Espírito Santo ele nos aponta para Jesus, Jesus nos aponta para Deus Pai. Então um pouquinho, né, tem muito que a gente pode conversar a respeito de Trindade, mas um pouco do que eu acho que vale a pena entender
é que um honra o outro, um exalta o outro, um glorifica o outro, e cada um tem o seu papel. O provedor, aquele que assumiu o meu lugar, e o ajudador.